Já estamos no meio da semana, mas ainda temos muito para falar aqui no Escola Bíblica. Desde já cumprimento a si que está desse lado, quer dos microfones, quer das câmaras, quer através da Rádio RCS, quer através da opchannel.pt. Como é habitual nesta série do Escola Bíblica, temos a Milu Cordeiro. Milu, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, Daniel. Que bom é podermos, na graça de Deus, continuar a perceber um pouquinho mais destas revelações que são as histórias bíblicas. Na aula de ontem já tinhas deixado a noção de que hoje iríamos falar sobre esta temática, mas para trazer mais informação, eu pedia-te que nos pudesses divulgar qual é que é o sumário da aula de hoje. Muito bem, então o sumário de hoje é, para além dos eventos históricos e escatológicos que encontramos no livro de Apocalipse, o tema do santuário hebreu é aqui também referido nesta revelação do santuário celestial. Muito bem, como base tu escolheste para hoje o versículo também ainda do livro do Apocalipse, o livro que estamos a estudar, no capítulo 12 e o versículo 5 diz assim: Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Este texto de Apocalipse fala-nos de um filho, fala-nos de alguém que foi arrebatado, mas a aula de hoje tem como base aquilo que foi a realidade do santuário no Antigo Testamento. Muitas vezes sabemos que hoje em dia a população cristã no geral até não conhece muito sobre o santuário, mas o que é de estranhar ou não é que aqui em Apocalipse tudo aquilo que tinha a ver com o santuário volta a ter uma presença forte. É verdade. Sabes, Daniel, é interessante ver, e como tu disseste muito bem, que esta questão do santuário é por muitos ignorado, ou seja, o ensino que está implícito no santuário terrestre, a quando da peregrinação do povo hebreu e depois de toda a história do povo hebreu, um santuário ambulante, quando eles andavam pelo deserto, e depois um santuário fixo, portanto, a quando da construção dos templos. Agora, o que é interessante notar é que, para percebermos, e mais uma vez vemos aqui o amor de Deus implícito, Deus quis que, de forma visual, o povo compreendesse o que é o plano salvífico, ou seja, o que é que está em causa, o que é que representa, quais são as diferentes fases do plano da salvação. E assim como com os nossos filhos, nós usamos muitas vezes materiais em que eles podem ver, experimentar, usar, visualizar. Deus quis, através de todos os símbolos e de todos os objetos que faziam parte do santuário terrestre, mostrar ao povo e ensinar ao seu povo aquilo que está acontecendo ou que ia acontecer exatamente no santuário celestial, que nós acabamos por perceber isso e vamos ver um bocadinho depois nas lições mais para a frente, daquilo que é o Apocalipse revelando esse santuário celestial. Então o que é que nós percebemos? Quando o Senhor institui o santuário terrestre, o Senhor está a ajudar o seu povo a perceber exatamente porque é que houve necessidade de haver uma morte. Nessa altura do santuário terrestre haviam animais que eram oferecidos, que eram dedicados, que eram mortos. No sacrifício do exatamente, cordeiro. Simbolizando esse mesmo sacrifício. Alguns deles utilizavam exatamente o cordeiro, sem qualquer mancha, sem qualquer defeito, já com o objetivo de representar alguma coisa no futuro. E depois nós encontramos todo aquele percurso até duas das câmaras que faziam parte do lugar, portanto do santuário, que era o lugar santo e o chamado lugar santíssimo. Aí vemos o simbolismo da presença de Deus, os candelabros, o pão, as orações, o incensário. E depois no lugar santíssimo nós temos aí a grande arca da aliança, que representa a própria presença de Deus, as tábuas da lei, portanto tudo aquilo que Deus tinha feito pelo seu povo, no sentido de eles não serem privados das bênçãos de Deus. Agora, o que é que nós percebemos aqui em relação ao Apocalipse? Quando o Senhor Jesus, após a morte de Jesus, há a sua ressurreição, e quando Jesus ascende aos céus, ele dá entrada, como diz no livro do Apocalipse, a uma primeira porta que se abre, num dos capítulos que nós poderemos aí ver. Há vários capítulos, repara, Daniel, nós encontramos no Apocalipse 4, encontramos também noutros versículos do próprio Evangelho, em Atos, Efésios, Hebreus, Salmos, Apocalipse 12. O que é que nós vemos? Vemos sempre esta
estas palavras que simbolizam exatamente a existência desse santuário. Ainda há pouco, quando leste aquele versículo... A existência do santuário no céu. No céu, do santuário celestial, quando diz que Jesus depois subiu e foi para o seu trono. Um trono aonde? Exatamente no santuário. Nós vemos, por exemplo, essa visão do trono de Deus, vemos Jesus sentado à destra de Deus, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Jesus, tendo oferecido um único sacrifício, sentou-se outra vez à destra de Deus. Repara, há toda estas frases e este ensino que... E agora é esta a questão, Daniel. O santuário celestial não existe porque existiu um santuário terrestre. Por existir um santuário celestial é que o Senhor ajudou o povo, o replicou na terra. Portanto, aliás, sabemos que ele vai ser construído precisamente à imagem daquilo que já existia no céu. Exatamente, ou seja, o povo hebreu recebeu todas as orientações da parte de Deus de um santuário já existente no céu e que o Senhor quis que minimamente compreendessem e visualizassem aqui na terra para perceberem exatamente, como nós dissemos, esse próprio plano da salvação. Agora, o que é interessante nós notarmos aqui, repara, Daniel, é que no livro do Apocalipse nós podemos ver não só o ministério de Jesus nas duas salas, portanto, o lugar santo e santíssimo, veremos um pouquinho mais lá para a frente, em momentos diferentes, lá para a frente nas outras lições estudaremos isso, mas também um facto crucial e consolador é que os eventos do céu estão completamente relacionados com os eventos da terra. O Senhor Jesus não quis nunca abandonar o ser humano à sua história terrestre, à sua triste história que nós teríamos todos se o Senhor Jesus não se tivesse dado, nem tivesse encontrado uma solução para nos recuperar de uma decisão errada que foi desobedecer-lhe e que foi pecar. O amor é tão grande que ele já tinha esse plano antes mesmo de nós nos revelarmos. Exatamente. E repara, Daniel, quando nós estudamos isto, e mais uma nota para os nossos ouvintes e aqueles que nos veem também, que ao contrário daquilo que nós possamos pensar, o livro de Apocalipse não é o livro assustador, não é o livro de condenação, de horror. É um livro que nos mostra, pelo contrário, como desde sempre o amor de Deus foi a única orientação e o único princípio que esteve no coração de Deus em toda a história da humanidade, de todos os seres criados, mas particularmente, com certeza, o ser humano, portanto, que se engloba a este globo que é a Terra, portanto, que é o globo terrestre. Então, repara, Daniel, mesmo no meio das provações da história, mesmo no meio dos diferentes desafios que nós possamos encontrar, que nós possamos viver, que nós possamos ter visto a Igreja a ser perseguida, aquilo que vamos ver no futuro daqueles que serão o povo de Deus, o remanescente, aqueles que querem continuar a observar as leis de Deus, a quererem ser fiéis ao Senhor, mesmo essas perseguições e angústias que possam vir, perceber isto, que nada é por acaso e que está tudo incluído exatamente e fazendo parte de uma história, de um plano de salvação, é sem dúvida sentirmos o nosso coração confortado e agradecer ao Senhor por estas revelações que não nos deixam abandonados e sozinhos, pelo contrário, assistidos e bem assistidos para sairmos em vitória. Temos é que demorar tempo para aprofundar o conhecimento sobre estas lições que nos são trazidas aqui. É isso mesmo. Qual é a parte prática, a aplicação prática que nos queres trazer hoje? Então, para todos aqueles que nos ouvem e que nos veem, se calhar desafiar-vos, possivelmente a questão do santuário é algum assunto que vocês não conheçam tão bem assim, porque não passar alguns dias, vão ao livro do Antigo Testamento, vejam toda aquela parte do Êxodo e não só, em que Deus manda instituir este santuário, o que é que era ali praticado, quais eram as diferentes funções de cada compartimento, de cada objeto que fazia parte desse santuário, e simplesmente porque, para perceberem ainda melhor todo o cumprimento daquilo que foi o tipo, daquilo que seria o antitipo, ou seja, Jesus e todas as coisas futuras iriam ser a maior revelação de tudo aquilo que eles já tinham vivido no passado, de forma simbólica, de forma a perceberem como é que o Senhor, desde sempre, está desejoso de querer salvar-nos e que nós possamos aceitar essa salvação e fazer a nossa parte, que é referente a esse momento de salvação também. Chegamos ao fim de mais uma Escola Bíblica. É nossa pretensão trazer-nos, através desta escola, alguma informação, algum estudo, mas nada substitui o seu estudo pessoal da Palavra de Deus. E aqui está mais um bom motivo para se envolver no estudo de Apocalipse. Estaremos de volta amanhã para mais um Escola Bíblica. Despedimos-nos, quer de si que nos está a ouvir na Rádio RCS ou também a ver em opchannel.pt.
Milu, obrigado mais uma vez. Estamos de volta amanhã, se Deus quiser.